Artigo 219. O MFA e os ministérios militares deverão: 1. Prover os órgãos de direção do Serviço Militar das Forças Armadas, as RM, DN ou ZAE e as CSM, ou órgãos correspondentes da Marinha e da Aeronáutica, dos recursos financeiros necessários à publicidade nos termos do artigo 220 e 241 deste regulamento. 2. Providenciar a impressão e ampla distribuição no âmbito das suas atividades da LSM e deste regulamento, sobretudo às autoridades militares e civis federais, estaduais, municipais e particulares responsáveis pela execução do serviço militar e pelo cumprimento das suas prescrições pelos brasileiros. Parágrafo único. Para a realização da publicidade, os órgãos do serviço militar poderão receber cooperação das entidades federais, estaduais e municipais relacionadas com essa atividade, bem como de entidades civis julgadas credenciadas e capazes de elevada atuação cívica. Título 14 do Fundo do Serviço Militar. Capítulo 34 das finalidades e da administração. Artigo 20. Artigo 220. O Fundo do Serviço Militar, criado pela LSM, destina-se a: inciso 1. Prover os órgãos do serviço militar de meios que melhor lhes permitam cumprir as suas finalidades. 2. Proporcionar fundos adicionais como reforço às verbas previstas e para socorrer a outras despesas relacionadas com a execução do serviço militar. 3. Permitir a melhoria das instalações e o provimento de material de instrução para os órgãos de formação de reserva das Forças Armadas, que não disponham de verbas próprias suficientes. 4. Propiciar os recursos materiais para a criação de novos órgãos de formação de reserva. Artigo 221. O FSM será administrado pelos elementos componentes do EMFA e pelos ministérios militares, através dos seus órgãos de finanças e de direção do serviço militar, Diretoria de Finanças e DSM no Exército, Diretoria de Intendência da Marinha e DPM na Marinha e Diretoria de Intendência da Aeronáutica e DPAR na Aeronáutica. Artigo 222. Aplicar-se-ão ao FSM as prescrições da Lei 601, de 28 de dezembro de 1948, do Código de Contabilidade da União e do seu regulamento, bem como os dispositivos dos regulamentos de administração de cada Força Armada. Capítulo 35 da Receita. Artigo 223. O FSM é constituído das receitas provenientes da arrecadação: 1. Das multas previstas na LSM e neste regulamento. 2. Da taxa militar. Artigo 224. A taxa militar será cobrada dos brasileiros que obtiverem adiamento de incorporação ou certificado de dispensa de incorporação de acordo com as prescrições desse regulamento. Parágrafo único. A taxa militar terá o valor da multa mínima. Artigo 225. Ficarão isentos do pagamento de multas à taxa militar aqueles que provarem a impossibilidade de pagá-las, mediante a apresentação de atestado de pobreza, real ou notória. Esse atestado será expedido por serviço de assistência social oficial, onde houver tal serviço, ou pela autoridade policial competente, isento de selos ou de emolumentos. Parágrafo 1º. Na guia de recolhimento, de que trata o artigo 233 deste regulamento, deverá ser anotado no local reservado ao recebo, isento do pagamento de multa ou taxa militar, de acordo com o parágrafo único do artigo 53 da LSM. Parágrafo 2º. A falsa qualidade de pobreza sujeitará os infratores às penas da lei, devendo a autoridade militar competente instaurar sindicância em caso de dúvidas ou de fundadas suspeitas de fraude. Artigo 226.
A receita constituinte do FSM será escriturada pelo Tesouro Nacional de conformidade com o disposto no artigo 71 da LSM sob o título Fundo do Serviço Militar. Parágrafo 1º. O referido título constará do Orçamento Geral da União com a devida classificação e codificação, quanto à receita e despesa, esta última em dotação própria para o Estado-Maior das Forças Armadas. Parágrafo 2º. Competirá ao EMFA informar aos Ministérios Militares no terceiro trimestre de cada ano dos elementos extraídos do Orçamento Geral da União para o ano seguinte, a serem incluídos nas guias de recolhimento, de que trata o artigo 233 deste regulamento, referentes à codificação da receita, quanto às multas e taxa militar. Parágrafo 3º. No fim de cada exercício financeiro, os saldos não aplicados do FSM serão transferidos para o exercício seguinte, sob o mesmo título. Capítulo 36 do Funcionamento. Artigo 227. Na sua proposta orçamentária, o EMFA incluirá o FSM com rúbrica própria, tomando por base a importância total arrecadada de multa e taxa militar no ano anterior, com as devidas correções. Artigo 228. O FSM será sacado pelo EMFA juntamente com as demais dotações orçamentárias. Artigo 229. Os Ministérios Militares enviarão anualmente ao EMFA um plano de trabalho a ser executado no ano seguinte, com os recursos do FSM. Artigo 230. O EMFA distribuirá os recursos do FSM de acordo com os seus próprios encargos e os de cada Força Armada, de conformidade com as respectivas responsabilidades relacionadas com as finalidades do fundo, previstas no artigo 220 deste regulamento. Parágrafo único. O EMFA e os Ministérios Militares prestarão contas das importâncias recebidas do FSM pelo mesmo processo aplicado nas suas demais dotações orçamentárias. Artigo 231. Os recursos do FSM só poderão ser aplicados nas finalidades a que se referem os artigos 68 da LSM e 220 deste regulamento. Artigo 232. A aplicação das multas será feita pelas autoridades competentes fixadas no artigo 188 para os diferentes casos previstos nos artigos 176 e 181, todos deste regulamento. E a determinação do pagamento da taxa militar será feita pelas autoridades responsáveis pelos órgãos do Serviço Militar e comissões de seleção. Artigo 233. O pagamento das multas e taxa militar será feito pelo interessado diretamente aos órgãos arrecadadores do Governo Federal, exatorias federais, mesas de renda, postos e registros fiscais, delegacias regionais e seccionais de arrecadação, alfândegas, ao Banco do Brasil S.A. e outros estabelecimentos bancários, oficiais ou privados, autorizados a arrecadar rendas federais, bem como, onde não houver esses órgãos, as agências de Departamento Nacional de Correios e Telégrafos. O pagamento será realizado mediante a apresentação de uma guia de recolhimento em 4 vias, emitidas pelo órgão do Serviço Militar que aplica a multa ou determina o pagamento da taxa militar. Parágrafo 1º. Da guia de recolhimento, de que trata este artigo, constarão a designação do órgão que determinou o pagamento, o nome do interessado, os artigos da LSM em que apoiam as multas e a taxa militar, os seus respectivos valores, a classificação orçamentária própria, bem como a autenticação manual ou mecânica da comprovação do pagamento. Parágrafo 2º. As vias da guia de recolhimento destinam-se às primeiras e segunda ao órgão recebedor, a terceira com o recibo do agente arrecadador, ao órgão do Serviço Militar que aplicou a multa ou determinou o pagamento da taxa militar, e a quarta ao arquivo desse último órgão. Parágrafo 3º. Os órgãos de direção de que trata o artigo 28 deste regulamento
deverão dar conhecimento aos órgãos do serviço militar da sua responsabilidade, das relações dos estabelecimentos bancários, oficiais ou privados, admitidos no sistema de arrecadação pela rede bancária nacional, de acordo com o artigo 17 da Lei 4.503, de 30 de novembro de 1964, e instruções reguladoras correspondentes.